Bem, vamos agora fazer a nossa prece, então, para nos preparar para a palestra dessa noite. Convido a todos, então, para que fechemos os nossos olhos e vamos sentir agora a presença dos amigos bondosos, os emissários de Jesus, que nos acolhem com tanto carinho, com tanta alegria, desde o instante em que nós aqui entramos. Vamos dar a condição, então, para que esses amigos bondosos possam continuar o auxílio, o amparo, com um pensamento positivo, serenando o nosso coração e mentalizando, cada um à sua maneira, a figura do nosso Mestre, Jesus, que vem ao nosso encontro e Ele nos traz todo o seu amor. E nesse instante, Ele nos abraça e Ele nos diz: eu estou aqui, confia. Entreguemos a Ele, então, todas as nossas dúvidas, entreguemos a Ele os nossos pedidos, e Ele, Mestre amoroso, sabedor de tudo que nós necessitamos, derrama sobre cada um de nós nesse instante a energia benéfica, o remédio que nos auxilia o equilíbrio do espírito e do corpo físico. Gratidão, Jesus, por tudo que tem nos dado, e que a sua luz bendita nos guie e nos guarde, e que nós a levemos para o nosso lar, para a nossa família e para o nosso dia a dia. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de receber na nossa casa a Cleusa Disposte. A Cleusa é da cidade de Birigui e trabalhadora da casa Ave Cristo de Birigui também. Fique à vontade, Cleusa. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Jesus os abençoe e guarde a todos na sua paz. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a esta casa, Dr. Bezerra de Menezes, pela oportunidade deste convite para compartilharmos um pouquinho deste estudo do Evangelho de Jesus. Jesus, como sabemos, em qualquer passagem do Evangelho, Jesus é sempre um excelente psicoterapeuta, um professor incomparável, porque em nos trazendo a boa nova, as suas lições, Jesus nos trouxe um rumo, nos trouxe um norte ou uma bússola para nos direcionar a essa conquista da paz e da felicidade que nós tanto buscamos. A reflexão desta noite está no capítulo 3 do livro Em Busca da Verdade, da veneranda Joana de Ângeles. Este tema, a jornada da nossa alma, é um tema muito importante, muito interessante, e deve fazer parte da nossa pauta existencial, parte das nossas reflexões diárias, porque nos leva direto ao autoconhecimento e ao autoencontro. Ainda há muita resistência da nossa parte, mas estamos a caminho da luz, e a marcha prossegue sempre. Joana de Ângeles nos afirma que os movimentos da nossa vida, da nossa jornada,
são comparados aos movimentos de uma semente que desabrocha, simples e pequena, mas que aos poucos essa semente vai crescendo, crescendo, ficando mais robusta, gerando múltiplos frutos, até renovar a paisagem da natureza. E nós também somos assim. Os nossos movimentos devem ser passo a passo, ação por ação, atitude por atitude, para que mais tarde nós possamos ir gerando frutos e renovando então também a paisagem das nossas existências. Existe um provérbio africano que diz: a árvore soberana cresce em silêncio, mas quando ela tomba, provoca ruído. E assim somos nós. Muitas vezes provocamos ruídos em nosso processo de crescimento espiritual, o que leva muitas vezes a ouvirmos lá fora as pessoas dizerem assim: as coisas estão cada vez piores, o mundo está cada vez pior, dei uma olhada. É o que nós sempre ouvimos. Mas a doutrina espírita afirma que não. As coisas não estão piores, elas estão apenas fazendo mais barulho. Mais barulho. Porque antes as coisas estavam ocultas. Nós não ouvíamos, víamos. Hoje é diferente. A verdade está mais clara. Hoje nós vemos, ouvimos tudo o que estava oculto. E a doutrina nos afirma ainda que em tempos de transição planetária, existe uma tendência do caos querer se instalar em toda parte. É por isso que nós vemos então este cenário lá fora. Não é? E nós também lutamos contra isso, né? Diariamente. Mas tudo segue o seu curso, diz a doutrina, porque tudo está sob o comando divino. A evolução moral, segundo a benfeitora, é um trabalho silencioso de transformação de hábitos milenares. A transformação de hábitos milenares, antigos, para novos hábitos, mais edificantes, mais dignos e respeitosos. Ela diz nessa obra que o mal aparente, o mal de agora, é apenas um teste para todos nós em nosso processo de crescimento espiritual. E que o mal verdadeiro, o mal real, esse sim, é o que nós provocamos em relação às outras pessoas. Este é o verdadeiro mal. O que nós provocamos, não é? A prejuízo de outrem e, consequentemente, a prejuízo da nossa própria vida futura. Porque nada fica, não é? Sem o retorno. O livro Vidas Vazias, da benfeitora Joana de Ângeles, nos esclarece em uma página que nós nos utilizamos de uma forma muito equivocada os recursos e as oportunidades de avançar e de evoluir que Deus nos concede todos os dias. Muitas vezes nos enchemos de tarefas, nos enchemos de compromissos, de reuniões, não é? Nos enchemos de um vazio muito grande. Isso foi o que levou um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman a criar um conceito de modernidade líquida, amor líquido. Ou seja, ele nos explica que os nossos comportamentos, sentimentos, ideias, muitas vezes são frágeis, fugazes, maleáveis, tal como o líquido.
que nós tentamos colocar nas nossas mãos e segurar, mas não tem jeito. Eles escorrem. Não conseguimos manter, não conseguimos segurar. Então, Joana diz que ficamos tomados desses pensamentos frívolos, perturbadores, sensações fortes, resultando em vidas vazias, mas que apesar de tudo, apesar de todo esse aturdimento, a vida humana tem o sublime objetivo de amar e de encontrar o sentido existencial para nos tornarmos seres conscientes nesta jornada, fazendo escolhas que coloquem o bem para perto de nós. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, no Despertar do Espírito, aliás, afirma que o homem e a mulher da atualidade, apesar desses imensos voos no campo da ciência e da tecnologia, eles se encontram surpresos, palavras dela, se debatendo nas águas turvas da inquietação, do sofrimento e do desespero, porque eles estão constatando que apesar desses milênios de cultura e de civilização que possibilitou sim as descobertas, as invenções, não é? Tudo que alavancou o nosso mundo, apesar disso, não conseguiram resolver os problemas da alma, os problemas do espírito imortal. E isso acontece, segundo a mentora, porque existe uma defasagem entre esse ser tecnológico, avançado, moderno, e o ser espiritual que ele deve ser. Então, esse homem intelectual, ele acostumou a acreditar que as conquistas da alma, as conquistas profundas pregadas por Jesus, podem ser adiadas, são secundárias, desde que ele tenha dinheiro e poder para comprar as coisas básicas da vida, para o conforto, para o prazer, enfim. Mas quando vemos o Evangelho de Mateus, nós observamos que ele diz: quanto mais o homem goza dos bens terrenos, desconectado de Deus, desconectado do sagrado, mais ele se acha com fome e sede de justiça. Assim, nós chegamos à conclusão que os sofrimentos, sim, são a consequência dos nossos comportamentos morais, de ontem e de hoje, enquanto não fizermos escolhas mais conscientes. Joana ainda diz que nós devemos escolher o bem viver, ao invés do viver bem. Ela faz esta definição dizendo que o bem viver está atrelado à nossa ascensão a Deus, à busca pelas coisas espirituais, pelas claridades do Evangelho, não é? Uma vida nobre. E o viver bem está relacionado à vida material, às coisas do mundo, à horizontalidade da vida, mas que é importante, mas nunca sozinha e isolada, não é? O próprio Livro dos Espíritos afirma: é lícito sim gozarmos dos bens terrenos, mas temos que observar por onde anda, não é? A nossa alma. Joana ainda afirma nesta obra que a marcha do progresso é inexorável, ou seja, inevitável. A jornada da nossa alma pode ser perturbada ou dificultada, mas nunca retida, nunca paralisada por nossa própria conveniência ou pela conveniência de outras pessoas, outros grupos ou familiares. Nunca que a marcha do progresso pode ficar parada. Jamais. E por quê? Ela diz que todos nós
fomos construídos para iniciativas e experiências constantes e renovadoras. E que a nossa vida é um resultado de bilhões de anos de transformações celulares, através das quais o espírito foi elaborando todo esse equipamento orgânico, nosso corpo. E o equipamento psíquico, o nosso psiquismo, para as respostas evolutivas que a nossa vida futura exige. E o que são essas respostas evolutivas? É todo tipo de ação que nós possamos fazer, voltados ao bem. Então é um movimento constante. Tudo é movimento para nós, tudo. O nosso corpo necessita de nutrição para continuar, necessita de atividade física para que tenha a energia necessária. Nós podemos observar que quando vamos praticar uma atividade física, nós ficamos cheios de dores. Por quê? Estamos mexendo nos músculos, mexendo. Quem faz pilates ainda tem que ficar totalmente esticado, né? Tem que desenrolar. Tem um exercício que a gente faz, quem faz aqui deve conhecer, que a gente encosta num rolo assim e tem que desenrolar as costas, porque a gente fica assim, então tem que desenrolar. Aí é que a coisa pega. Aí é que a gente fica com dor. Mas é uma maravilha, né? O resultado é maravilhoso. Por quê? Porque nós não podemos ficar atrofiados. Tudo é movimento. Na terra, no céu, no nosso corpo, no nosso psiquismo, o tempo todo. E a nossa parte psíquica é a mesma coisa. Nós precisamos desse movimento, dessas ações, dessas atitudes, tarefas, atividades, para que a rotina ociosa, a rotina vazia, não seja como uma espécie de ferrugem na nossa engrenagem evolutiva, tá? E nós espíritas, principalmente, sabemos, não é? Que precisamos vir ao centro, estudar, trabalhar nas tarefas da casa, se possível, trabalhar nas campanhas, todos juntos, né? Porque é isso que faz a grande diferença na nossa vida, né? Porque quando nós viemos no centro para algum tipo de trabalho, a nossa casa está sendo assistida. Às vezes nós saímos de casa com um grande problema para resolver. Viemos até o centro, trabalhamos, nos dedicamos, não é? Ao Cristo, à seara do Cristo. Quando chegamos em casa, o problema já está 99% resolvido, por conta da nossa boa vontade. Então, Joana diz que o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorar-se. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Mas como funciona, então, esse ponto inicial para a conquista dessa plenitude, hein, no final da nossa jornada? Joana diz que no processo de evolução, cada espírito desenvolve etapa a etapa determinados valores que lhes são inatos. Numa encarnação, vai desenvolver a inteligência. Numa outra oportunidade, o sentimento. Mais adiante, vai desenvolver a aptidão artística. Porque todas essas frentes constituem a aquisição dos bens intelecto-morais. Toda aquisição é resultado de afanoso trabalho, cansativo trabalho. A plenitude, por isso mesmo, é patamar superior, que para ser conquistada depende de realizações felizes nas faixas precedentes, anteriores. Ação por ação, passo a passo.
E o Evangelho afirma que para prosseguirmos nos passos do Cristo, temos que usar do seu jugo, que é suave e que é leve. Porque o jugo de Jesus é o amor, a fim de não nos desviarmos do caminho reto, do trabalho de arar a terra, de arar a nossa mente. Essa passagem é a passagem do jugo, o jugo de Jesus. Quando no Evangelho nós observamos que a palavra jugo significa parelha, né? Ou canga, como se usava antigamente. É aquela peça de madeira que é colocada na nuca dos bois, que vão trabalhar no campo, para que eles não desviem o seu olhar, não desviem a sua atenção daquilo que eles têm que fazer. E Jesus se aproveita dessa imagem para dizer que o jugo dele é leve, é suave, porque o jugo de Jesus é o amor. Então, para que seja leve e suave, a única regra para que esse jugo seja suave é amar. É amar. Mas, então, quando o nosso coração está aberto, totalmente aberto para o amor e a boa vontade, tudo pode acontecer. Em qualquer momento, em qualquer lugar, uma luz pode se acender quando temos boa vontade. Eu vou contar para vocês a história de um amigo. Um amigo que mora em São Paulo, que é trabalhador da seara espírita, e que quando ele era muito jovem mesmo, nem pensava em espiritismo ainda, nem imaginava que ele se tornaria um grande trabalhador. Esse jovem estava na casa dele, junto com a mãe, sentado assim na cozinha, e a mãe dele era médium e recebeu um espírito. E o espírito disse para ele: olha, eu estou muito insatisfeito, estou muito chateado pelo modo como minha família está me tratando. Eu não sei o que está acontecendo. E esse amigo, ele era muito jovem, então ele fez o que ele podia, ele fez o melhor. Ele disse: olha, você não está vendo que você já morreu? Que você está falando pela minha mãe, que ela é médium? Você já morreu. E o espírito, ele ficava atordoado e repetia novamente: a minha família está me ignorando, eu não sei porquê. E não ia embora. Então esse amigo nosso disse assim: olha, eu vou combinar uma coisa com você. Você vai me passar o seu nome e o seu endereço. E eu vou tentar entrar em contato com a sua família. Se der para resolver o problema, tudo bem. Mas se não resolver, você não aparece mais aqui, tá combinado? Aí o espírito falou: tudo bem, tá combinado. Então ele pegou o nome do espírito, o endereço onde ele morava, e foi até um posto, na época um posto da Telesp, né, antigo, e pediu à telefonista que procurasse no catálogo se naquele endereço havia um telefone, porque ele morava em São Paulo e esse endereço era numa cidade do interior. A telefonista procurou e disse que não havia nenhum telefone naquele endereço. Ele então insistiu, não se deu por vencido. Olha, por favor, é um caso importante. A senhora procure alguma casa por perto que tenha telefone. O telefonista disse: olha, vai ficar mais caro. Ele disse: não tem problema, eu quero encontrar essa família. Então ele esperou, a telefonista procurou, então chamou. Olha, o senhor pode ir lá naquela cabine e fazer a ligação, tem uma casa com telefone. Ele ligou, a pessoa atendeu, ele se identificou, e a dona da casa disse: olha, infelizmente não vai dar para chamar essa viúva não, porque são 200 metros, é muito longe. Aí esse amigo disse: olha, por
favor, minha senhora, é um caso de vida ou morte. Vida ou morte eu preciso falar. Então ela disse, espera um pouquinho, já que é assim. E ela foi chamar. Quando ela atendeu o telefone, a viúva, esse amigo disse, olha, o seu marido estava lá em casa com a minha mãe. E ela ficou meio sem saber o que falar. Ele falou, ele estava lá em casa com a minha mãe. Ela disse assim, meu filho, o meu marido faleceu. Ele teve um problema de coração. Levamos até o hospital. Lá ele morreu. E já faz um tempinho. Aí ele disse, olha, é porque ele se manifestou pela minha mãe, que é médium, e disse que ele está muito chateado com vocês, porque vocês estão ignorando, não estão falando o nome dele em nenhum momento. Ela disse, sim, é porque eu e meus filhos ficamos muito tristes. Então nós evitamos falar, evitamos comentar. Aí ele disse, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês, para a senhora, na verdade, não é? Porque ele está muito chateado, e ele contou alguns detalhes que ela identificou, que realmente era o marido dela, que tinha falecido. Eu vou pedir uma coisa para a senhora. Quando a senhora estiver na mesa do café, do jantar, junto com seus filhos, falem dele, falem do dia que ele morreu. Olha, filhos, lembram que o papai foi para o hospital, não estava bem, daí ele morreu, mas ele foi um bom pai, um pai que cuidou de nós e tudo mais, né? Falem isso para que ele perceba que ele é amado, não é? Ele vai entender o que aconteceu com ele. Ela disse, tudo bem, eu vou fazer isso, eu vou falar. E para finalizar ele falou, olha, e fala para o seu filho não sentar naquela cadeira da ponta da mesa. Aí a senhora disse, mas por quê? Toda vez que meu marido se ausentava, o filho mais velho sempre ocupava aquela cadeira. É uma tradição, né? E agora que ele morreu, meu filho está sentando. Aí ele disse, mas o Espírito está falando que o seu filho está sentado em cima dele. E ele não está aguentando esse peso em cima dele. Por favor, fala para o seu filho sentar na outra cadeira. Que ele estava tão apegado à matéria que estava sofrendo. E assim, o espírito nunca mais apareceu na casa dele. Porque o problema foi resolvido. Mas era um jovenzinho no começo, sem muita noção, mas que teve uma coisa belíssima, belíssima, que se chama boa vontade. Boa vontade. E ele fez a diferença. Não na vida de um, mas na vida ali de vários, né? Então, muitas vezes, nós precisamos refletir sobre isso, sobre aquilo que está acontecendo conosco. Muitas vezes nós viemos ao centro espírita, recebemos as pessoas e alguns falam, olha, faz 1 ano, 2 anos que eu frequento a casa espírita, mas a minha vida não mudou da forma que eu desejava. Eu esperava ter mais ânimo, mais coragem, mais alegria, mas não está acontecendo isso, não é? Por que será? Às vezes indagam. Aí a doutrina vem nos explicar que para que haja uma real mudança, uma mudança verdadeira, é necessário não só vir assistir às palestras, tomar passe, tomar a água fluidificada. Não apenas isso, mas é necessário uma quarta coisa, é necessário o estudo. Porque o estudo liberta as nossas consciências, não é? Este é o objetivo principal da doutrina espírita, libertar as nossas consciências, não é? E o estudo, ele proporciona isso, proporciona o autoconhecimento, não é? Ele nos ajuda a limpar essas lentes escuras, essas lentes turvas que nós temos, muitas vezes, visualizado o mundo. Lembrando a passagem do argueiro e a trave no olho.
quando Jesus disse: tens sim uma trave no vosso olho. Ou seja, temos uma espécie de miopia espiritual, porque quando vemos, vemos distorcido, não é? De acordo com aquilo que é a nossa realidade. Então, quando temos o conhecimento, nós vamos elevando o nosso nível de interpretação, não é? Na minha infância, quando eu tinha 9 anos, o meu pai desencarnou na minha frente de uma forma trágica. Então, como espírita, hoje eu sei, houve um trauma da minha parte, mas eu compreendo que aquilo que me traumatizou no passado não precisa continuar me traumatizando no presente. Não precisa. A partir do momento que eu tenho o conhecimento do ir e vir, da jornada da alma que segue o seu caminho, segue o seu curso evolutivo, não é? Além do que, meu pai trabalha nas equipes socorristas das casas espíritas. Então, isso é um alento. Só que a gente só consegue descobrir isso estudando. Então, o estudo nos liberta. Isso é muito importante, não é? Palestra, passe, água fluidificada, estudo. E, por último, a prática. Porque a prática faz toda a diferença, não é? É como eu disse, às vezes temos uma dificuldade em casa. Quando nós viemos aqui no centro, uma grande parte do problema já está resolvido por conta da nossa boa vontade, do nosso comprometimento, não é? Em vir aqui olhar para o próximo, em vir aqui buscar um contato humano, não é? Tudo isso vai, então, nos ajudando. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós temos uma passagem de Jesus muito importante sobre a jornada de uma alma que inicia. É a história do cego de Jericó, de Bartimeu, que eu acho uma passagem lindíssima, lindíssima, porque Bartimeu era cego e ele queria não só enxergar, ele queria ver, dando um sentido à sua vida, dando um significado à sua própria vida. Então, Bartimeu era um cego que estava ali, na rua, sentado. E quando Jesus estava se aproximando de Jericó, havia ali um barulho. E Bartimeu perguntou para as pessoas que estavam à sua volta: que barulho é esse? O que está acontecendo? Então alguém disse: é Jesus Nazareno passando. Então Bartimeu, assim que ele ouviu, ele começou a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a gritar, a multidão mandou ele ficar quieto. Não fala nada, você está atrapalhando. Mas quanto mais as pessoas diziam isso, mais alto ele gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e pediu que trouxessem Bartimeu até ele. Quando Bartimeu veio, Jesus disse: que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: eu quero ver. E Jesus então disse: vê, a tua fé te curou. E Bartimeu então começou a ver e a entender o significado da sua vida. Mas quando Bartimeu veio lá da rua até o Cristo, ele não veio só enfrentando as multidões que estavam ali. Veio também enfrentando as multidões internas. As multidões internas de desamor, de falta de afeto, de desvalor, de solidão. Buscando então ativar as forças da esperança,
as forças da autocompaixão, para que ele pudesse então iniciar um novo caminho, um novo processo de reabilitação espiritual. Então, como nós podemos avançar nesse autoconhecimento? O Livro dos Espíritos, na questão 919, e sim, é algo que nós temos sempre que lembrar, Santo Agostinho nos ajuda a desvendar este lado, essa parte da sombra que nos habita. Ele diz: todas as noites, antes de dormir, faça uma autoanálise daquilo que foi feito durante o dia. Uma frase, uma palavra, uma atitude. Mas, importante, coloque-se no lugar. Se fosse para você, você se sentiria ofendido? Você se sentiria magoado com aquilo que você disse? Se sim, então merece uma mudança, uma reforma. E quando nós percebemos que o autoconhecimento está funcionando? Quando nós começamos a fazer reflexões desse tipo. Olha, pensando bem, eu poderia ter feito diferente. Eu não precisava ter falado daquele jeito, ou poderia ter escolhido palavras melhores, ou poderia simplesmente ter me calado, ter compreendido que aquela pessoa não estava num bom momento, estava abalada, impactada emocionalmente, eu não precisava cobrar daquele jeito naquela hora. Ou poderia abraçar. Quando nós fazemos esse tipo de reflexão, é porque já estamos reconhecendo em nós as imperfeições, as dificuldades, e já planejando, né, uma nova situação para todos nós. Então, simplesmente nós compreendemos, perdoamos e amamos. O Evangelho, ele apresenta para nós uma bússola que, bem examinada e vivenciada, nos leva ao encontro do maior tesouro, o Cristo em nós. A bússola deixada por Jesus para a nossa jornada é o seu Evangelho. Como afirma Joana de Ângeles, ela diz: sob qualquer aspecto considerado, seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Esta é a nossa jornada para a conquista da plenitude, amar e servir. A doutrina espírita nos ensina que devemos ser pontes e não paredes. Pontes eu já sou no nome, então já tenho aí uma responsabilidade, né? Mas dizem que oliveira também é bem mais responsável, viu, Valdir? Quem tem oliveira no nome pode apertar o passo. E quando nós deixamos as nossas emoções, ações ao vento correrem de qualquer jeito, sem uma escolha consciente, né, no bem, nós vamos separando, nós vamos erguendo paredes, erguendo muros. Mas quando somos pontes, nós temos a consciência de que para unir as pessoas, para unificar, é necessário a dedicação e o amor. Para finalizar, Jesus, enfim, em seus ditos, em seus feitos, nos trouxe a amorterapia. A amorterapia, a proposta de Jesus em torno do amor, é a mais bela psicoterapia que existe. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. O amar a Deus significa todo o respeito
em nossa conduta, cheia de respeito, honra e dignidade, e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, para que nós possamos cada vez mais estar perto de Deus como centelhas divinas que nós somos. O amor ao próximo e a si mesmo é consequência da dedicação que possamos ter ao Pai, através da fraternidade, vivendo todos como verdadeiros irmãos que somos. Então, para finalizar, o que define o amor ao próximo? Como seria o amor ao próximo? Primeiro, a fraternidade. O amor que não pede, sempre doa, a exemplo de Jesus. Define o amor ao próximo, a solidariedade. Procurar sentir as dificuldades do outro, fazendo tudo o que for possível para nós, para amenizar a dor do próximo, para ajudar. Define o amor ao próximo, a nossa amizade nas situações embaraçosas, procurando ajudar no que é possível, não tentando modificar os outros, apenas respeitando o seu momento. Define o amor ao próximo, amar o ofensor, não retribuindo a ofensa, deixá-lo ir, liberando a agressividade. Amar ao próximo é tudo aquilo que contribui em favor da vida, um comportamento ético e moral em Cristo. Amar ao próximo é, enfim, fazer todo o bem, fazer o que é correto e edificante, o que é nobre e elevado, estimulando os campos energéticos do nosso espírito, trazendo respostas de paz, de equilíbrio e de saúde integral. Muito obrigado por me ouvir, que Jesus os abençoe e os conduza no retorno dos vossos lares, num ambiente de muita paz, de luz